Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui no 8º vídeo dessa série de 13 temas, onde estamos estudando como tema geral o grande conflito. Depois de nós termos estudado sobre a profecia de 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado, hoje nós vamos estudar sobre a luz do santuário. Vamos estudar principalmente o papel de Cristo nesse santuário celeste e entendermos um pouquinho mais do santuário terrestre, que era somente um tipo do santuário celestial. Beleza, pessoal? Então fiquem ligados. Às vezes o tema é meio confuso, quem não gosta muito de profecia, acompanhe os temas devagar aí que você vai aprender muito com o estudo diário. Beleza, pessoal? Hoje nós teremos a participação do Ricardo, do Marcos André e a minha participação, O Alexandre está sem voz, não conseguiu gravar, então vai ficar o Ricardo, o Alexandre e eu volto nas perguntas para discussão. E claro que nós teremos também a sua participação lá na seção dos comentários, que temos muitos comentários hoje, e também gostaria da sua participação no vídeo através do seu like e também da sua inscrição no canal se você ainda não é inscrito, que é muito importante que você se inscreva, deixe o sininho acionado para receber os alertas e todos os sábados, na medida do possível, estamos lançando aí um tema novo para você acompanhar. Beleza, pessoal? Então, chama a vinheta. Bom, pessoal, este é o momento então de nós conferirmos a sua participação no nosso conteúdo aqui através do seu comentário, do seu alô, deixando a cidade onde você acompanha, a igreja onde você costuma congregar, praticar um pouco do seu cristianismo, beleza, pessoal? Lembrando que o nosso vídeo é capitulado, então você pode escolher qual seção do vídeo você está disposto a assistir neste momento. Vamos lá aos comentários. Temos aqui nas Olimpíadas dos comentários, as Olimpíadas, são os 3 primeiros a comentarem no nosso conteúdo. E nesse último vídeo, nós tivemos o Ari, deixa eu pegar só o sobrenome aqui, o Ari de Oliveira, tivemos a Regiane Alves e também o Genésio Mioto, os 3 primeiros a comentar. O Ari diz assim: Shabbat Shalom. Obrigado, Ari. Feliz sábado. Regiane Alves: boa tarde, irmãos do canal Entre Linhas. Feliz sábado. Esse tema sobre 2.300 tardes e manhã, diz aqui a Regiane, é um dos temas mais difíceis para entender, na minha opinião dela, Sempre busco estudar mais sobre essa profecia. Deus seja louvado pela vida de vocês. E eu convido você, Regiane Alves, e todos que estão me ouvindo neste momento, a conferirem o comentário do irmão João Cavaco, em 2 partes. Eu vou conseguir ler aqui somente as introduções, os tópicos, mas ele faz um resumo, detalha muito bem a lição 7, para quem quer entender bem sobre 2.300 tardes e manhãs. Tivemos também aqui os comentários de Crispim Elcio, feliz sábado. Ednildo Ferreira, boa tarde, feliz sábado, eu sou de Recife, Pernambuco, distrito de Paulista. Um abraço então para os irmãos cristãos adventistas aí do distrito de Paulista. Todos vocês são a bênção de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Ednildo, e obrigado por deixar de onde você fala aí de Recife. Minha esposa ama demais esse lugar aí. Edilza Nascimento, vídeo curtido e compartilhado. Bom sábado e boa semana. Edilza, muito obrigado pela companhia e por você estar conosco desde o começo e todo sábado deixar um alôzinho aí. Valeu mesmo. Maria Feitosa, feliz sábado, que Deus continue abençoando os 4 meninos do Entre Linhas. Eu sou Maria de Ibiúna, São Paulo, e ela deixa o CCC curtido, comentado e compartilhado. E um abraço para os irmãos aí de Ibiúna, São Paulo. Não conheço Ibiúna ainda. Temos também aqui a participação, deixa eu só pegar o nome aqui do irmão, o Casimiro, que aparece aqui um nome estranho. O Casimiro, já segundo comentário seguido, ele comentou no vídeo 7, agora no vídeo 8 deixou aqui mais vai aparecer na verdade, o comentário dele. Ele diz que ele é de Angola. Ele não fala, Casimiro, coloca lá certinho, você colocou a cidade de onde você é certinho, eu lembro que é de Angola. E eu lembrei, é o Samucombi, tinha um Samucombi que é um irmãozinho de Angola, que também sempre comentava conosco, conhece o Casimiro, são amigos, manda um alô aí. E o Casimiro diz assim: que Deus vos dê saúde e sabedoria aos 4. Gratos pelo estudo da lição da Escola Sabatina. Que Deus nos dê entendimento da sua palavra, hoje e sempre.
É isso aí, Casimiro, que Deus nos dê muito entendimento, né? É o Espírito Santo que abre a nossa mente, né? Natalice Santos Araújo, graça e paz para vocês. Obrigada por facilitar nossa aprendizagem. Feliz semana e Deus abençoe a todos. Obrigado aí, Natalice. Lições fortes da Bíblia. Olá, meus irmãos. Bom estudo a todos e boa semana para vocês. Valeu. O Edu Oliveira deixa aqui, eu sou Edu de Canoas, Rio Grande do Sul, um irmãozinho lá do Rio Grande do Sul. Edu, manda o nosso abraço, a nossa solidariedade a todos os nossos amigos, irmãos que estão aí no Rio Grande do Sul. E aproveitando o tema, né, pessoal, se você ainda não ajudou, ajude novamente. Se você não consegue ir lá porque você tem que trabalhar, você tem que fazer suas coisas, mas as bênçãos que Deus tem lhe dado podem ser direcionadas lá para os nossos amigos, irmãos, conterrâneos lá do Rio Grande do Sul, através, né, de tantas maneiras aí que você tem, através de doação, de roupa, alimento, água e tudo mais, ou ainda o sos@adra.org.br. Você pode mandar um Pix, só conferir lá, vai sair no CNPJ da Adra certinho, tá? Não é golpe. Então, sos@adra.org.br. Mande sua ajuda, não seja só uma ajuda, tá, pessoal? Porque eles estão precisando reconstruir a vida, então não vai ser somente uma ajudinha. Se programe para ter algumas ajudas sistemáticas aí, porque a Adra vai estar realizando um trabalho. E também tem o projeto Adote uma Família. Fale com seu pastor aí da sua igreja, porque a União Sul Brasileira está com o projeto Adote uma Família. Então você que tem condições, é só falar com seu pastor, eles que estão recebendo orientação, ele vai te colocar em contato então e você vai poder ajudar aquela família por muito tempo até ela se recompor. Beleza, pessoal? Então, né, não dá para ir lá, não dá para largar tudo, mas dá para, né, aquecer o coração de muitas pessoas que estão precisando. Então, valeu, Edu, obrigado aí pelo abraço e manda o nosso aí para os nossos irmãos brasileiros aí. Maria Rig, sempre ligada na lição, graça e paz a todos que assistem e também a vocês do Entre Linhas, que Deus abençoe. Obrigado, Maria Rig, sempre deixando. Importante deixar o comentário, tá, pessoal? Porque isso gera engajamento no conteúdo. Então a Maria Rig comentando, o Edu só deixando lá da onde que é, não faz mal, gera um engajamento e com certeza outras pessoas ao redor estão recebendo lá a sugestão de vídeo do Entre Linhas para que eles possam estudar também os temas que nós apresentamos aqui, beleza? Cheguei aqui no comentário do João Cavaco, irmão João Cavaco, parceiro do canal lá de Lisboa, Portugal, manda toda semana um super comentário e fica aqui um convite para você conferir na íntegra o comentário dele, porque é um comentário bastante completo, rico, resumido, mas ao mesmo tempo detalhado, tá, sobre o tema. Eu vou trazer aqui só os tópicos, ele separou em dois comentários, a parte 1 e a parte 2. Vou ler aqui o principal e a conclusão, só para vocês, né, como se diz, experimentar, né, ter um gostinho do comentário dele. Então, ele começa assim: comentário sobre a cronologia da vinda de Cristo e os seus erros em Guilherme Miller, em 1844, sobre Daniel 8,14. E aí, o primeiro tema ele fala: a segunda vinda de Cristo, de 25 em 25 versículos da Bíblia, refere-se explicitamente ou implicitamente à segunda vinda de Cristo. O que é, no essencial, a segunda ou, quiçá, a primeira vinda de Cristo? E aí ele comenta, né? As vindas de Cristo são os encontros constantes que Deus tem para com o ser humano. O ser humano é o resultado das decisões e ações que o ser humano toma perante os encontros constantes de Deus nas várias dimensões humanas. Não há ser humano sem esses encontros de liberdade e de criativos de Deus. Esses encontros vão sendo tão intensos até o ponto de Deus em Cristo e no Espírito, do invisível para o visível, do micro para o macro, se tornar uma constante realidade de justiça, satisfação, glorificação em atos humanos do caráter eterno e glorioso da Trindade. E aí ele fala sobre a questão de engano, ele vai destacar aqui por que Guilherme Miller, né, errou, o que ele errou, e depois um segundo tópico ele traz a universalização e a globalização de Cristo, desenvolve aqui esse tema com muita riqueza. Na parte 2 ele vem trazendo aqui Guilherme Miller, o santuário em Daniel 8,14, a inauguração do racionalismo inconformista cristão, né?
E ele vai novamente falar sobre os Estados Unidos, falar sobre as profecias de Daniel, 2.300 tarde de manhã, 70 semanas, tem 70 semanas, tem muitas coisas aqui que ele coloca, mas eu vou, assim, não vou ter tempo, né, senão o vídeo fica muito extenso. Vou aqui nas conclusões e nas questões que ele deixa na última parte do comentário e diz assim: para além de tudo, a profecia de 2.300 tardes e manhãs é a maior profecia, mostrando que Cristo não está somente a olhar para os seres humanos. A sua ação e os seus planos estratégicos são provenientes de etapa à volta do santuário ou do trono de Deus, em que se destacam os 10 mandamentos da lei de Deus, que representam o caráter da divindade triuna, que são complementados por aquilo que Cristo fez na terra e que são disponibilizados em liberdade de fé do Espírito Santo por uma vida de meditação, oração e testemunho na justiça, santificação e glorificação de Cristo, para os seres humanos viverem em uníssono com Deus agora e para sempre. E aí ele pergunta: será que eu aceito pela fé o que Cristo, pelo Espírito Santo e glória do Pai, está fazendo no santuário ou no trono de Deus a meu favor? É a pergunta lá das perguntas para discussão. Será que aproveito na minha vida pessoal e em sociedade as bênçãos de Deus para estar preparado para o encontro de Cristo na sua segunda vinda? Duas perguntonas, né? Nem duas perguntinhas, duas perguntonas. João Cavaco, peregrino em Lisboa de Portugal, numa União Europeia em conflito, no acesso em Cristo pelo Espírito Santo ao santuário para a segunda vinda. Super comentário, obrigado, João Cavaco. Mas confira lá, pessoal, leia o comentário na íntegra, né? Vai com certeza enriquecer ainda mais o seu estudo. Adriana Kuhn deixa assim: olá, queridos pastores virtuais, o Lúcio, o Ricardo, o Alexandre e o Marcos, quarteto completo. Hoje não está a Adriana, infelizmente. Cada um com o seu estilo, mas todos feras e fazem a diferença na nossa vida e no nosso estudo. Obrigado pela dica do livro. Abençoada semana a todos e que Deus continue abençoando esse quarteto sempre até a lição 8. Chegamos na lição 8 aqui, Adriana. Abraço carinhoso, um abraço para todos aí que nos acompanham, especial aí para a Adriana que nos manda um abraço. Hashtag fui até a pergunta e a oração final do Lúcio, ela sempre vai, isso aí, Adriana. E fica firme e forte, João Cavaco, exatamente. Helena Saraiva também deixa assim: verdade, meninos amados e abençoados, maravilhosa a lição, hashtag fui até o final. Ela faz o CCC curtido, comentado e compartilhado, ajudando a divulgar o conteúdo para quem mais possa. Feliz semana a todos, até a lição 8, chegamos nela, amém, amém, amém. Deixa aqui os coraçãozinhos, obrigado, Helena, é isso aí, sempre marcando a presença. Carlos Simões, gosto muito de estudar a lição com vocês, irmãos, pois ajuda muito na compreensão. Deus abençoe vocês 4. Obrigado, Carlos, obrigado pelo seu comentário, muito importante. Temos também aqui o comentário da Sandra Bittar: olá, meninos e a todos da família Entre Linhas. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Sandra, graças a Deus, essa semana foi uma semana muito abençoada, filho com saúde, esposa com saúde, todo mundo em paz, né? Depois do domingo com o Dia das Mães, né, pessoal? Então, e graças a Deus, minha mãe, minha tia, que é uma mãe para mim também, estão vivas, minha sogra está viva. Então, aproveitar esse, como diz a lição, esse curto espaço de tempo que nós passamos aqui com esses queridos que Deus nos proporciona, né? Aqui estamos em oração pelo sul do país. Diz a Sandra: Senhor nosso Pai amoroso, tenha misericórdia de todos e fortaleça-nos espiritualmente. A lição nos remete à urgência de estarmos mais que preparados para o retorno de Cristo. Os sinais da volta de Jesus se tornam cada vez mais evidentes. Conhecer os sinais ditos por Cristo em várias passagens nas Escrituras nos alerta para a necessidade de estudar, entender e realmente diferenciá-los de qualquer artimanha do inimigo. Ao estudar a Bíblia, necessitamos sempre clamar ao Espírito Santo, né? Pois nossa infinita, né, ignorância, sozinho não conseguiremos estudar. Necessitamos desesperadamente nos submeter e entender que somos pecadores, miseráveis e não merecedores da graça de Deus. Hashtag fui até o final e que Deus abençoe na missão. Um grande abraço da Sandra Bittar. É isso aí, Sandra. E o último comentário que temos hoje, pessoal, Marinalva Ferreira. Olá, passando para dar um grande abraço para todos. Deus desde Astúrias, Espanha. Marinalva, obrigado pelo carinho aí no outro continente, né? Sempre
contribuindo e se engajando com o conteúdo. Valeu mesmo, pessoal. Obrigado, né, por todos vocês que assistem, que compartilham. Eu sei que nem todos comentam, né? A Saskia de vez em quando comenta, uns não comentam. Não faz mal, né? É sempre assim, uns comentam, outros não comentam e aos poucos, né, como nós vimos no comentário, ao pouco o Espírito Santo vai conduzindo aí para que todos se engajem e estudem a lição sobre esse grande conflito. Beleza, pessoal? Vamos então mais uma vez agora iniciar aqui o estudo, né, com o Ricardo, com o Marcos André, as perguntas para discussão comigo. Sou o Lúcio, né, para quem não me conhece, e é impossível não começar essa lição sem antes clamar ao Espírito Santo. Isso é muito importante que nós possamos orar neste momento, para que as nossas mentes, né, os corações, as mentes sejam abertas nesse momento, beleza? Oremos então. Santo Deus, nosso Pai, nosso Criador dos céus e da terra, nós nesse momento, Pai, buscamos a Tua presença para que o Senhor continue, ó Pai, usando aqui o Ricardo, o Marcos, a mim, também o Alexandre, que não pôde participar hoje, mas graças a Deus está bem, se recuperando. Continue usando a cada um, Pai, que toma conhecimento dessas verdades, que elas nos transformem profundamente e também provoque mudanças dentro de nós, mudanças essas que possam ser notadas e possam influenciar, né, na vida de outras pessoas que nos rodeiam, Senhor. Continue, ó Pai, humildemente dando esse entendimento ao Ricardo, ao Marcos, agora que vai dirigir a mim, e principalmente a quem vai ouvir também, para que possamos entender um pouquinho mais sobre o papel de Cristo no santuário celeste. Humildemente lhe clamamos, como nós já lemos aqui, não porque nós merecemos, mas é unicamente nos méritos de Cristo que oramos. Amém. Então chega aí, Ricardo, agora é com você. Bom, gente, vamos lá. Lição número 8. Luz do santuário. A palavra hebraica para luz é or. A palavra para santuário é Mishkan. Hoje nós vamos falar do Mishkan HaKodesh, vamos falar da profecia de Daniel das 2.300 tardes e manhãs. Nós vemos ali no verso áudio, gente, falando... Ele trabalha com o livro de Hebreus 8, do versículo 1 ao 2, diz o seguinte: ora, essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, ou seja, Kohen Hagadol, que no hebraico seria o grande sacerdote, que se assentou à direita do trono majestoso dos céus. Essa direita é uma expressão idiomática, uma expressão que significa um local de honra, que à direita ficavam justamente aquelas pessoas de honra que nos reinados daquela região aonde o texto foi escrito. Como ministros do santuário do verdadeiro tabernáculo do Senhor, que o Senhor elegeu, e não o homem. Nós vemos aqui um destaque no texto da Brit Hadashah, ou seja, no Novo Testamento, o livro de Hebreus, que faz justamente um paralelo que não é inédito, não há um ineditismo aqui no Novo Testamento. Então, no Velho Testamento já era falado isso, que aquilo que estava sendo construído era imagem de coisas celestiais, de coisas santas. Isso nós vemos lá na Torá, lá no livro do Shemot, no livro do Êxodo, lá no Pentateuco. Então vamos lá, gente. Na lição do sábado, no primeiro parágrafo, nós temos aqui, o autor da lição falando: depois do grande desapontamento de 22 de outubro de 1844, alguns mileritas compreenderam que a profecia das 2.300 tardes e manhãs não tinha a ver com a volta de Jesus como foi entendido por William Miller, aquilo que nós falamos na semana passada, mas com a obra de Cristo no santuário celestial descrita no livro de Hebreus, que é justamente o verso áureo, justamente o verso central que o autor da lição ele destacou aqui. Então, para a gente se situar, o que aconteceu? O movimento milerita ele também é chamado de adventista, não porque era a igreja adventista naquela época, não, nada disso. Adventista porque um grupo de pessoas de igreja batista, igreja metodista, episcopal, de um grupo de pessoas cristãos, eles pararam depois de certos
eventos que aconteceu, o terremoto de Lisboa e outros tantos eventos, houve um grande reavivamento espiritual e se dedicaram a estudar as profecias de Daniel e o livro de Apocalipse. E essas pessoas fizeram uma interpretação da profecia das 2.300 tardes de manhãs, até 2.300 tardes de manhãs, está lá em Daniel 8, o santuário será purificado para a volta de Cristo. Por isso que eles são chamados de adventistas, advento, ou mileritas, porque o líder desse movimento era William Miller. Mas ainda não era uma igreja adventista. Inclusive, deste movimento surgiram várias outras denominações, não apenas aquilo que é chamado hoje de igreja adventista. Então nós vemos lá, a purificação do santuário no céu era cumprimento de purificação simbólica do santuário, era o cumprimento do santuário terrestre, ensina o livro de Levíticos, o Vaikra. Para entender melhor essa importante verdade, observa o paralelo entre Daniel 7 e Daniel 8. O que nós temos lá nesse paralelo, gente? O autor coloca um quadrinho aqui, mas lá em Daniel 7, nós temos o sonho de Daniel. O sonho de Daniel com vários animais. Aqui nesse quadrinho está aqui Babilônia. Lá, no sonho de Daniel, ele sonha com um leão. Um leão que era símbolo do Império Babilônico dos tempos de Daniel. Depois ele sonha com um outro animal, que era um urso, que ele era meio torto para um lado, assim, que era o Império Medo-Persa. Depois nós chegamos ali no Império Greco-Macedônico, que é o outro animal da profecia de Daniel, que era tipo um leopardo de 4 cabeças. Cada cabeça simbolizaria um dos generais de Alexandre o Grande. Depois que Alexandre morreu, foi dividido este império. É Cassandro, Lucímaco, Ptolomeu e Seleuco. Depois nós teríamos um animal indescritível, terrível, que seria o Império Romano, e depois juízo no céu. Em Daniel 8, aí são outros animais. Em Daniel 8 temos um carneiro com 2 chifres, que daí nesse sonho de Daniel já nós não temos Babilônia, que seria o Império Medo-Persa. Por que seria o Império Medo-Persa? Porque logo no começo lá do versículo já diz no reino de quem? É o Daniel idoso. Daniel idoso já era a hegemonia dos Medo-Persas. Os Medo-Persas já tinham dominado a Babilônia. Então, por isso que começa Daniel 7 aqui, ó, Medo-Pérsia, que seria esse carneiro, e depois nós teríamos um bode com um chifre, e esse chifre que sairia da cabeça do bode, seria um chifre pequeno, que simbolizaria tanto Roma pagã quanto Roma papal. E daí, logo depois, teria a parte da purificação do santuário. As profecias das 2.300 tardes de manhãs. Exatamente isso que os mileritas estavam estudando. Lá em 1800, um pouco antes de 1840, 1844, eles estavam estudando justamente isso. Só que eles não associavam com Hebreus, com a purificação do santuário, que teria um santuário celestial, e depois do desapontamento, eles estudaram isso e associaram com o livro de Hebreus, que é justamente o verso que nós temos para memorizar aqui em cima. Então vamos lá, vamos continuar. Essa lição é baseada no capítulo 22, 24 e 28 do livro do Grande Conflito. O autor da lição fala isso na ponta da linha. Depois nós temos lá, gente, o santuário celestial. Primeira pergunta, o livro de Êxodo, Shemot, 25, 8, e o livro de Hebreus. Com os 2 santuários são descritos nos versos. Gente, nós temos ali, no Shemot, foi mandado para Moshe, e nós temos que desvencilhar um pouquinho também de achar que porque ele é símbolo de coisas celestiais, que é exatamente as mesmas coisas, exatamente, que tem um incensário lá, que está lá Cristo pegando, aspergindo sanguezinho lá na cortina, está lá espalhando aquele incenso. Gente, vamos começar a interpretação, e a interpretação da igreja mesmo, para a gente ver como é que funciona o mecanismo. Vamos lá. Primeiro, o que tinha naquilo que nós chamamos de Mishkan HaKodesh, ou seja, o tabernáculo santo.
Tinha o quê? Tinha o pátio. O pátio simboliza o quê? Simboliza o planeta Terra, simboliza o Oriente Médio, simboliza lá onde Cristo nasceu. Esse é o pátio. E nesse pátio do Mishkan HaKodesh, do santo, tinha um altar de holocausto, onde era sacrificado um cordeiro, um hatat, um sacrifício pelos pecados. Então era um símbolo do pecado do povo que era transferido para aquele cordeirinho. Vocês percebam como é que funciona essa questão de tipo, antitipo? Como começa esse simbolismo? Vocês percebem? Esse cordeirinho é o Messias. Então este altar é o Calvário. É onde Cristo morre na cruz por nós, pelos nossos pecados. Tipo, antitipo. Cordeiro, Cristo. O altar, o Calvário. Havia uma bacia onde o Kohen lavava as suas mãos do sangue que ele utilizou ali que ele matou o cordeiro. Se pegava um pouquinho desse sangue e aspergia ali no Mishkan, no tabernáculo. Porque era um símbolo de que o pecado saiu do povo, saiu do pecador que estava oferecendo sacrifício, foi para o cordeiro e depois foi para o Mishkan, para o tabernáculo. Foi transferido para o tabernáculo. Tinham cortinas ali, e a interpretação, uma das interpretações que eu vou utilizar para vocês aqui é que cada cortina simboliza como que nós conhecemos o sacrifício do Mashiach, do Messias. A primeira cortina era uma cortina de pele de texugo, era uma cortina que não era muito bonita, que é mais ou menos assim, o primeiro contato é uma coisa meio rústica, depois a segunda era vermelha é o sangue, o símbolo do sacrifício, depois era branca, o símbolo da pureza, e depois era púrpura, era azul, com dourado, com desenhos bonitos de anjo, uma coisa mais celestial, assim, uma coisa mais bem elaborada, ou seja, o quarto passo nesse Corban, essa aproximação com o Mashiach. E lá dentro tinha uma mesa com pães, que é símbolo do povo, 12 pães, o símbolo do povo de Deus, um castiçal que é com 7 lâmpadas, símbolo da plenitude da revelação do Espírito Santo. O Kohen, ele ficava com um incensário e tinha um altar onde essa fumaça ela subia, esse cheiro dessas oferendas é um símbolo das orações dos santos, e havia uma cortina que separava o Kadosh, que é o santo, e o Kadosh Kadoshim, que é o santo dos santos. Lá no Kadosh Kadoshim, no Kadosh HaKadoshim, tinha a arca do concerto. Dentro da arca do concerto tinha a tábua dos 10 mandamentos, que é um símbolo do caráter do Eterno. Tinha um cajado de Arão que floresceu, que é um símbolo da autoridade do Eterno. E tinha um pote com maná, que é o pão da vida. O Mashiach como sendo o pão da vida. Tudo isso, toda essa simbologia, há uma correspondência com coisas que estão no céu. Uma correspondência com coisas celestiais. Mas vocês percebam como é esse paralelo, certo? Tudo isso, a interpretação não é a interpretação da Igreja Adventista mesmo. Nós encontramos em livro do Bullion, livros antigos como Princípio de Vida, nós encontramos também muita coisa no Grande Conflito. Agora vamos seguir, gente. Daí na ponta da linha o autor da lição vai dizer o seguinte: ao se debruçarem sobre as Escrituras depois de outubro de 1844, os primeiros crentes adventistas entenderam que há 2 santuários mencionados. Nós já explicamos e fizemos um paralelo sobre essas coisas celestiais e essa simbologia. O que Moisés construiu é original no céu. O termo santuário, o Mishkan HaKodesh, como é usado na Bíblia, refere-se em primeiro lugar ao tabernáculo construído por Moisés, como modelo ou tipo de coisas celestiais, ok?
coisas celestiais, que nós já explicamos quais são essas coisas. Vamos continuar. Como é usado na Bíblia. Em segundo lugar, ao verdadeiro tabernáculo no céu, para o qual o santuário terrestre apontava. Continuando, como a morte de Cristo, ritual típico, perdeu sua importância, com a morte de Cristo, aquele ritual típico, o autor da lição fala, e de certa forma perdeu sua importância. O verdadeiro tabernáculo no céu e o santuário na nova aliança, visto que a profecia de Daniel 8,4 se cumpre nessa era. O santuário ao qual ela se refere é da nova aliança. O santuário, no caso, o Brit Hadashah. Dessa nova aliança. Nós vemos lá, grande conflito, gente, página 353. Ao terminarem as 2.300 tardes e manhãs, em 1844, já por muitos séculos, não havia santuário na terra. Por isso a profecia, até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado, aponta inquestionavelmente para um santuário celestial. O santuário no deserto era uma maquete, um modelo do santuário celestial. Daí a gente vamos tomar muito cuidado com esse negócio, porque, veja bem, nós estamos falando em 1844, nós estamos falando aí, nós estamos chegando, estamos em 2024, né? Nós estamos falando ali daqui 20 anos vai fazer 200 anos. Que isso aconteceu. Nós vemos quando Cristo morre, até 1844 anos. Vocês ficarem imaginando que Cristo ficou quase 2 milênios balançando incensário de fumaça, é complicado de explicar isso no estudo bíblico e de uma pessoa que não é adventista de entender esse tipo de coisa. Isso aqui nós estamos falando de Sod. São coisas que existem no céu. São coisas... Esse santuário celestial, de fato, existe no céu. Esse santuário celestial é símbolo de coisas celestiais e de um santuário celestial, mas isso não significa que Cristo foi para lá, ficou lá dentro de uma salinha e ficou balançando o incensário durante 1844 anos. Quer dizer, 1810 anos, uma coisa assim. Não significa isso, certo? Toma muito cuidado, principalmente na hora de dar estudo bíblico para as pessoas que são muito críticas. Isso tudo é alegoria, isso tudo é uma forma simplificada que o Eterno encontrou para explicar coisas que a nossa mente não alcança, que são difíceis de serem alcançadas. Então vamos continuar. Aí ainda o autor aqui ele vai falar o seguinte: o santuário no deserto era uma maquete, já lemos isso. Cada sacrifício oferecido, cada hatat, né, korbanot, representavam ofertas de Jesus no Calvário. João 1:29. Por meio da morte de Cristo estamos livres da condenação do hatat, do pecado. A culpa deixa de existir quando aceitamos o sacrifício de Jesus em nosso favor e confessamos nossos pecados. Jesus não é apenas o Cordeiro que morreu por nós, mas ele é Kohen, ele também é sacerdote, Kohen Hagadol, ele também simboliza isso. Continuando, gente, Jesus pode salvar totalmente os que, por ele, se aproxima de Deus, vivendo sempre por interceder por eles. Hebreus 7:9, o autor traz 7:25. Ele renova a culpa, ele remove a culpa e nos salva do poder do pecado. Romanos 8 e 2 Colossenses 5. O ministério de Jesus no santuário celestial é por nós. Como resultado da sua intercessão, o domínio do pecado em nossa vida é quebrado. Não estamos mais escravizados pela natureza pecaminosa, pelo Yetzer Hara. Depois, gente, nós vamos para a lição segunda-feira. O Alexandre está com problema na garganta, então ele pediu que a gente fizesse a parte dele. Eu vou fazer a lição de segunda e o Marcos vai fazer a lição de terça. Aí no Santo dos Santos,
o Kodesh HaKadoshim, Santos dos Santos. Ele nos pede a ler o livro de Levíticos, o Vaikra, que fala, e o livro de Hebreus, que fala de Yom Kippur, seria o dia da expiação. E o que acontece, gente, ali no Yom Kippur? Por que todo aquele caminho que eu fiz lá atrás agora vai ficar importante? Eu cheguei ali até o Santo dos Santos, né, gente? Kohen é sacerdote, mas existe Kohen Hagadol, ou seja, que é sumo sacerdote, é o grande sacerdote. E uma vez por ano, no Yom Kippur, ele entrava no Santo dos Santos. E aí também tem toda uma simbologia de coisas celestiais que é interpretada pela Igreja Adventista ali com relação a este evento do Yom Kippur. Uma vez por ano, o santuário era purificado. O santuário terrestre era purificado no dia do Yom Kippur. O que eles faziam? Eram sorteados 2 animais, e um desses animais era como se o pecado, lembra lá que eu falei? O pecado sai do pecador e vai para o cordeiro. O cordeiro morre, aquele sangue que era aspergido, que tirava do cordeirinho, que era levado lá para o santuário, era um símbolo de que o pecado saiu do cordeiro e foi para o templo. Ou seja, Cristo morre no Calvário e ele ascende aos céus. Então esse seria o paralelo. Agora ocorre que no Yom Kippur acontece uma situação diferente. No Yom Kippur, o Kohen Hagadol entra no Santo dos Santos. E ali também ele vai fazer tem todo um trabalho simbólico com o sangue. Mas nesse dia, daí o Kohen Hagadol, ele também sai e simbolicamente transfere o pecado do templo para aquele animal que era sorteado. E esse animal é solto no deserto. Enquanto isso, o pessoal está lá fazendo a festa do Yom Kippur. O povo estava fazendo a festa do Yom Kippur. E é como se o pecado fosse transferido do templo para esse animal. E simbolicamente é Azazel. É um símbolo de Satanás. Que daí nós estaríamos falando de uma profecia de um outro tempo, algo escatológico, algo apocalíptico, ou seja, depois Jesus volta dentro da nossa interpretação, leva os salvos ao céu para aquele milênio, depois volta para a terra. Este animal que era solto no deserto, que ficava lá no deserto, que foi sorteado, o pecado da humanidade, o pecado do povo foi sobre ele ficou perambulando no deserto, seria o Satanás aqui na terra sem ninguém para tentar durante 1000 anos. E um momento, obviamente, esse animal iria morrer. E se interpreta que Nova Jerusalém volta depois do milênio, que o inimigo, ele incitaria um novo grupo ressuscita nesse momento quando Nova Jerusalém volta. E Satanás agora ele vê que seria chamado lá em Apocalipse do Gog e Magog. Ele vê essas pessoas que não foram salvas e ele incita essas pessoas a atacar Nova Jerusalém, e eles atacam Nova Jerusalém, e daí vem o fogo consumidor que os consome, a luz consumidora. Bom, gente, mais ou menos isso. Vamos lá na ponta da linha. Os sacerdotes ministram todos os dias no ano, mas no dia da expiação, no Yom Kippur, os olhos de todos se voltavam para o santuário. Aí nos capítulos 16 e 23 de Levíticos dão as instruções do que é feito naquele dia. Todas as atividades regulares cessam e todos jejuam no dia do Yom Kippur. Enquanto o Kohen Hagadol, sumo sacerdote, se encontrava lá no Kodesh HaKadoshim, no Santo dos Santos, em favor do povo, intercedendo pelo povo. Todos faziam exame de consciência, buscavam a Deus em confissão. Qualquer um que se humilhasse no dia da expiação, que não se humilhasse, ele era eliminado do povo. Isto é, não faria mais parte do povo escolhido. Está no Vaikra, está no Levíticos 23, 27 e 29. No Yom Kippur, o Kohen Hagadol, sumo sacerdote, levava o sangue do bode do Senhor para o santuário.
e depois de aspergi-lo no propiciatório, no hilastério, aplicava o sangue nos chifres do altar de ouro, no altar de bronze, purificando o santuário. Depois de fazer a expiação pelo santuário, ele colocava as mãos sobre um bode vivo e confessava os pecados de Israel. Então, o animal era levado ao deserto para ser separado do acampamento para sempre. Levíticos 16, 20 e 22. O sangue era transferido para o santuário nos cultos diários, mostrando o registro dos pecados. Está lá em Jeremias 17. Tudo isso a gente já falou. E o fato que Deus se responsabilizava pelo destino final dele. No dia da expiação, no Yom Kippur, o pecado era transferido para fora do santuário e era colocado sobre o bode de Azazel, como explicamos, representando Satanás e revelando sua responsabilidade pelo pecado. Esse bode era levado para o deserto, de modo que no fim do dia da expiação, Deus tinha o santuário e o povo purificado. No santuário celestial, Cristo ministrou por nós desde 1844 e no fim das 2.300 de manhãs ele ministra no Santíssimo. Ou seja, então existe paralelo ao Yom Kippur, que era comemorado todos os anos, ainda comemoram os judeus, né? Nós falamos aqui de um Yom Kippur cósmico, com coisas celestiais, com um santuário celestial, que foi descrito em linguagem humana. Então, assim, é muito comum de pessoas ficarem querendo especular. Gente, se não foi revelado literalmente, se foi revelado através de mistério, é porque a nossa mente não vai alcançar. Se foi revelado através de alegoria, é para ficar assim. Então é muito comum que pessoa querer, talvez até para o seu próprio ego, querer tentar revelar mistérios que não foram revelados. Então, criando novas interpretações, criando paralelos fora do texto. Vamos tomar muito cuidado com isso. Na ponta da linha ainda, o último parágrafo, venceremos no juízo por causa de Jesus, nosso substituto. Jesus foi condenado, Jesus foi feito hatat, ou seja, cordeiro, aquele cordeiro que recebia o pecado do povo. Aí abre aspas, para que fôssemos justificados por sua justiça, no qual não tínhamos parte. E por fim, encerramos com o resultado dessa justiça acreditada a nós. Aflige-nos nossas almas, o que é afastado do pecado. Isso significa que nos incomodamos com o mal e que não o justificamos nem nos apegamos aos pecados acariciados, mas que crescemos em graças e vivemos em santidade. Gente, para a gente entender toda essa questão de justificação, basta olhar a história dos patriarcas e basta olhar a história dos profetas e dos reis. Às vezes parece um jogo de tentativa e erro, e é. A vida do ser humano é isso, é tentativa e erro. Agora, aqueles que foram considerados heróis da fé, foi que toda a vida deles, eles tentando e errando, mas sempre tentando. Eles nunca desistiram de tentar. E aqueles que desistiram de tentar não foram considerados heróis da fé, como é o caso de Saul. Nós vemos ali Salomão, gente, no final da vida, Salomão se envolvendo com o paganismo. Mas ele está entre os heróis da fé, nós vemos a história de Sansão, nós vemos a história de Davi. É por isso que essas histórias com os erros e os acertos dos patriarcas, dos profetas, dos reis, ela é contada com detalhes, para nós entendermos o que é essa justificação. Então você é chamado para uma emuná, você é chamado para uma fé específica, assim como Sansão foi. Ele atendeu esse chamado de uma maneira meio trôpega, com tentativa e erro, e acerto, coisa e tal, mas ele continuou
na sua emuná. E no final da vida ele cumpriu a sua emuná, cumpriu a sua função. Salomão, Davi, Abraão, Jacó, Judá, todos esses heróis da fé assim o eram. Então, justificação pela fé, por mais que alguém tente com frases e conceitos e mais conceitos, mais legalistas ou mais liberais, entender, a melhor maneira é vocês pegarem, vocês olharem para as histórias desses patriarcas, entenderem esses exemplos e aplicarem para a sua vida. Ou seja, independente do que você fez de errado na sua vida, não importa. O tropeço, continue na sua emuná. Continue trabalhando nesse ministério para o qual você foi chamado. E agora não é com o Alexandre, porque ele está com problema na garganta, agora é com o Marcos. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado também a você que nos acompanha através do canal Entre Linhas. Hoje eu chego um pouquinho mais cedo a partir da lição de terça-feira e eu espero que você me acompanhe até o final, quando nós vamos entregar para o Lúcio. Na parte de terça-feira nós temos o título O Juízo Chegou. Isso também é o que é apresentado na primeira pergunta, quando o autor nos pergunta a semelhança entre os textos de Daniel 7, 9 e 10 e Apocalipse 14, versos 6 e 7. O que esses textos estão falando? Estão falando a respeito da hora do juízo de Deus, é chegada a hora do seu juízo. Então, a ordem de que esse juízo seja anunciado é dada àqueles que pregam o Evangelho. Junto com a ordem de pregar o Evangelho, nos últimos dias também vem a ordem de anunciar o juízo. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre o significado disso. Então, o juízo é um tema preeminente na Bíblia. Em Eclesiastes capítulo 12, verso 14, lá no Antigo Testamento, diz que Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E também nós encontramos Jesus falando que as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferiram. Mateus capítulo 12, verso 36. O apóstolo Paulo diz que Deus trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então, até mesmo as intenções são manifestas no juízo. E Apocalipse, capítulo 14, verso 7, que é o texto da pergunta, diz que é chegada a hora do seu juízo, né? A hora que Deus vai julgar todas as coisas. Esse anúncio do juízo, ele é interessante porque ele acontece no contexto da pregação do Evangelho nos últimos dias. Então, o que nos dá a entender que o juízo acontece antes da vinda de Jesus, ou seja, o julgamento ele acontece antes da vinda de Jesus. Por quê? Porque o anúncio de é chegada a hora do juízo, ou seja, chegou o momento de julgar, acontece com a ordem de pregação do Evangelho. Então, enquanto o Evangelho está sendo pregado para alguns, outros estão sendo julgados. É interessante a gente perceber isso. Lá em Apocalipse capítulo 22, versos 10 a 12, então, quando Jesus voltar, qual será o destino, né, de toda a humanidade? E que declaração foi feita a João? Nesses versos que o autor nos pede para ler, fala assim: continue o injusto a fazer injustiça, a praticar a injustiça, o imundo ainda sendo imundo, o justo a se santificar, ou a fazer justiça, o santo a se santificar. Então, é uma divisão que acontece, né, entre aqueles que não aceitaram Jesus como seu Salvador e caminham cada vez mais para a ruína, enquanto que os santos, aqueles que são colocados ao lado de Cristo, eles recebem oportunidade de se santificar ainda mais, ou seja, recebem uma porção dobrada aí do Espírito, né? Então, uma vez que Cristo vem para dar a recompensa final, deve haver um juízo antes disso, para mostrar os resultados das escolhas de cada um quando ele vier. Não haverá uma segunda chance quando Jesus Cristo voltar. Isso é interessante da gente pensar também, né? Porque dentro do meio cristão, a maioria das pessoas acreditam que quando Jesus voltar, ele vai arrebatar a igreja e dar uma segunda chance para as pessoas que ficam, mas isso não é um conceito bíblico. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, Mateus 25, a partir do verso 31, diz que quando ele volta, ele já separa em dois grupos, os salvos
ele recolhe para si, vinde bendito do meu Pai, e os perdidos, ele apartai-vos de mim para o fogo preparado para Satanás e seus anjos. Então, você percebe que quando Jesus Cristo volta, todas as pessoas já recebem a sua recompensa, e a recompensa ela acontece após o juízo. Então isso significa que aconteceu um juízo anterior, né? Aí o autor nos pede para ler a parábola das virgens, né, em Mateus capítulo 25, 1 a 13. Então esses dois grupos, eles recebem a oportunidade até o momento da vinda do noivo. Aquelas que estavam preparadas para a vinda do noivo receberam o noivo com as lâmpadas acesas, elas são colocadas para dentro. E a porta, nesse momento, é fechada e quem fica do lado de fora fica definitivamente para fora, né? Então, quando a obra de investigação se encerrar, depois de examinados e decididos todos os casos, olha só que interessante, aparece aqui a palavra investigação, né? Porque nós, adventistas, falamos de um conceito chamado juízo investigativo. É importante a gente entender esse conceito, porque fora do meio adventista as pessoas não compreendem, nem tem que compreender, porque esse é um conceito adventista. E aí as pessoas acabam criticando a igreja dizendo, olha, mas o juízo investigativo não está na Bíblia, não tem esse termo na Bíblia. Realmente não tem esse termo na Bíblia, porque esse é um termo teológico. É como nós definimos uma fase do juízo. O juízo que acontece antes da vinda de Jesus, que nós já falamos anteriormente, nós chamamos de juízo investigativo. Esse juízo é investigativo por quê? Porque definiu-se essa palavra com base nos julgamentos humanos. O julgamento humano ele acontece da seguinte forma: tem uma fase de investigação, quando as provas são reunidas e as pessoas, então, as suspeitas são apresentadas ao juiz, os culpados são apresentados, então, diante do juiz com as provas. Aí começa uma outra fase. Qual é a fase? A fase de comprovação, quando o juiz, os jurados, né, irão comprovar se as provas são suficientes ou não para a condenação. Caso a pessoa seja condenada, existe a terceira fase, que é a fase executiva, quando o juízo é executado. Então a pessoa precisa pagar uma multa, ou a pessoa precisa ficar presa por um período de tempo, ou até em alguns casos, né, em alguns países, ela pode ser até condenada à morte. São 3 fases do juízo. Então nós definimos, como adventistas, né, os mesmos nomes para o julgamento de Deus. Então a fase que antecede a vinda de Jesus, nós chamamos de juízo investigativo. A fase que Jesus vem e começa o milênio, nós chamamos de juízo de comprovação, juízo comprobatório. E a fase final, quando todos os casos são definidos, nós chamamos de juízo executivo, quando Deus faz descer fogo do céu e consome todos aqueles que não aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Nós encontramos isso lá em Apocalipse 20, a partir do verso 9, né? Até o verso 9, do verso 7 ao verso 9. Então, o que significa o juízo investigativo? Aqui mesmo nós lemos Daniel capítulo 7, porque muitas pessoas perguntam assim, por que Deus precisa investigar pecados se ele é onisciente? Lá em Daniel, no capítulo 7, versos 9 e 10, é onde nós encontramos mais claramente esse conceito de juízo investigativo. Porque lá diz assim, assentou-se o tribunal, ou seja, começou um julgamento, e abriram-se os livros. A abertura de livro nós chamamos juízo investigativo. Então, o que é o juízo investigativo? É quando os livros são abertos. Lógico que isso é uma coisa simbólica também, né? Não creio que no céu tem livros para serem lidos. Até se a Bíblia fosse escrita hoje, talvez nós falaríamos de filmes sendo passados no céu, de filmes em 3D, não sei. Mas a Bíblia diz que os livros são abertos, ou seja, registros que estão no céu são expostos para os seres que não são oniscientes como Deus. Se alguém pergunta por que Deus precisa investigar pecados, eu posso perguntar também por que Deus precisa de livros. Você consegue imaginar Deus lendo um livro e aprendendo alguma coisa ou conhecendo alguma coisa através de um livro? Não, Deus é onisciente. Nós encontramos o conceito desse juízo na Bíblia sempre que acontece alguma cena de juízo de Deus.
algumas vezes aparece bem sutilmente, mas nós temos isso claramente no juízo executado por Deus lá em Sodoma e Gomorra. Quando ele estava com Abraão, os 3 homens, né, que vinham caminhando, Abraão os recebeu, e eles comeram com Abraão, estiveram com Abraão durante o dia. Então, no final da tarde, Deus se reúne com Abraão e eles perguntam: por acaso nós vamos esconder de Abraão o que nós viemos fazer aqui? Aí então Deus começa a ter uma conversa com Abraão enquanto Abraão intercede. Será que tendo 50 lá, o Senhor ainda vai matar todo mundo, mesmo havendo 50? Enquanto essa conversa está ocorrendo, 2 outros vão a Sodoma. E o texto deixa bem claro dizendo que eles foram lá para comprovar se realmente estava acontecendo a maldade em Sodoma. Então, isso é um conceito de que o pecado ele precisa ser exposto para aqueles que não são oniscientes como Deus. Então, os anjos que vão até Sodoma e Gomorra é um conceito de juízo investigativo. Eles estão investigando para saber se as coisas realmente eram daquela forma, para que seja exposto o pecado a todas as pessoas, inclusive aos seres humanos. Então, o conceito juízo investigativo aparece na Bíblia, porém a palavra não, mas isso não anula o conceito, ok? Então, na continuidade aqui, quando a obra de investigação se encerrar, depois de examinados todos os casos, ou seja, depois de investigados todos os casos, depois que os livros forem abertos, e todos os casos de todos os séculos, aqueles que professam ser seguidores de Cristo, então somente então se encerrará o tempo da graça, fechando a porta da misericórdia, né? Então, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta, e aquelas que estiveram de fora, né, elas foram rejeitadas totalmente. Em Cristo, temos o perdão e o poder para vencer o mal. Precisamos temer o juízo? Se estamos em Cristo, não, né, porque Cristo ele já pagou a penalidade do pecado para todos aqueles que o aceitam como Salvador. Na parte de quarta-feira, nós temos o título A Boa Notícia do Lugar Santíssimo. Que segurança e qual convite temos em Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16 e também no capítulo 10, versos 19 a 22. Ali o texto diz: acheguemo-nos confiadamente a Ele. Alguns textos dizem ousadamente, porque nós podemos entrar no tribunal, podemos entrar no santuário de Deus com confiança, visto que Jesus está lá intercedendo por nós. E em Hebreus capítulo 10 diz: aproximemo-nos com sincero coração, com plena certeza. Então, aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Então, nós cremos que Jesus está lá porque ele prometeu que estaria, e depois de ter dado todas as provas do seu amor, nós podemos confiar plenamente nele. Então, nele nós temos tudo o que precisamos pela fé para entrar no santuário, né, pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu. Aqui o autor nos faz um lembrete a respeito do santuário terrestre, né, do santuário hebraico, e ele diz que no pátio nós vemos o sangue nos chifres do altar de bronze. No lugar santo nós temos o sangue nos chifres de ouro do altar de incenso. E também contemplamos o sangue aspergido na cortina diante do propiciatório. Então, é como se nós encontrássemos os rastros de Jesus ao longo do caminho até chegarmos ao santuário, até chegarmos ao local onde está a lei de Deus, né? A glória de Deus sobre a arca que contém a lei de Deus. Então, o sangue prepara o caminho a cada passo. A misericórdia divina é infinita, porém a sua justiça também é. Então, Deus ele é tanto misericordioso quanto justo. Ele não pode absolver o pecador sem que a conta seja paga, porque ele é justo. Mas, ao mesmo tempo, se nós pagarmos a conta, nós vamos morrer, porque o salário do pecado é a morte. Então, ele providencia o pagamento para que ele seja, ao mesmo tempo, justo e justificador do pecador, né? Então, a justiça não... o perdão de Cristo, o perdão que Deus nos dá não é de maneira nenhuma injusto, porque foi paga
foi pago a penalidade do pecado, não por nós, mas por Cristo, né? Então ele requer justiça, mas ao mesmo tempo é misericordioso. Leia Apocalipse capítulo 11, verso 19. No contexto do grande conflito, por que essa visão é importante? De que modo ela conecta a lei e o evangelho? Ele anuncia a hora do juízo, dizendo que chegou a hora determinada para o juízo. Então nós cremos que existe um momento determinado para o juízo. Geralmente as pessoas creem num juízo particular, você morreu, você é julgado e vai para o céu ou para o inferno. Não, nós cremos, segundo a Bíblia, baseado em alguns textos, mas nesse especialmente, que tem um momento especial que Deus separou para o juízo. E esse momento do juízo é o momento em que Deus vai dar a recompensa a todas as pessoas, né? E aí o que João vê? No verso 19 ele viu que abriu-se o santuário de Deus e foi vista a Arca da Aliança na base do trono de Deus, no local onde Deus se assenta em seu santuário. Ali está a Arca da Aliança, que segundo o modelo que nós temos lá do santuário hebreu, nós temos a lei de Deus dentro da arca. Então, a lei de Deus, por mais que ela seja negligenciada aqui nessa terra, ela continua diante do trono de Deus, como sendo a norma do juízo, como nós lemos lá em Tiago, no capítulo 2, verso 12. Então, na base do trono de Deus, encontramos a lei na arca da aliança. A justiça e a misericórdia divina se revelam, e ela está preservada na Arca da Aliança no céu. E Hebreus capítulo 8, verso 10, diz que na nova aliança, a lei de Deus é gravada no nosso coração e na nossa mente. Então, como que a lei de Deus seria abolida se ela está sendo gravada na nossa mente e no nosso coração? Todos aqueles que fazem parte da aliança recebem, imprime-se a lei de Deus no coração. Então, nós encontramos no tribunal, nós encontramos tanto a justiça de Deus representada pela lei, quanto a misericórdia de Deus representada pela intercessão de Jesus. E o autor nos pergunta aqui por que a intercessão de Jesus é uma notícia incrivelmente boa, visto que a lei é o padrão da justiça. Que esperança teríamos sem o Evangelho? Se Jesus não estivesse intercedendo por nós, como nós poderíamos nos salvar? Porque nós somos apresentados diante do tribunal de Deus, diante da lei de Deus perfeita, que não foi abolida. Então, se nós estamos diante da presença da lei, e a lei é a norma do caráter de Deus, como que nós poderíamos nos equiparar a ela se nós somos transgressores da lei, nós somos pecadores? Então, a intercessão de Jesus é muito importante. Em cima da Arca da Aliança, onde ficava a lei de Deus, existia uma tampa que se chamava propiciatório. O que é propiciatório? A palavra propiciatório vem da palavra propício. Então, o propiciatório é aquilo que torna propício, faz uma transformação. Por isso que o apóstolo Paulo diz que Jesus é a nossa propiciação. Ele faz uma transformação. Nós somos inapropriados e somos transformados em algo propício para Deus, por Jesus. Então, Jesus é simbolizado ali dentro do Santo dos Santos pela tampa, que faz separação entre o ser humano e a lei de Deus. A lei não pode ser vista, né? Quando eles levantaram lá para olhar dentro da arca, né? Eles morreram. Por quê? Porque a lei, ela nos condena, mas Cristo, ele é a propiciação. Ele nos torna propícios diante de Deus, né? Na parte de quinta-feira, Jesus, o nosso advogado no juízo. Qual é a diferença entre o ministério do sacerdote no santuário terrestre, os sacerdotes humanos, né? E Jesus no santuário celestial? Bom, os sacerdotes humanos, eles eram ineficientes em todos os sentidos, porque eles apresentavam um sacrifício ineficiente, por isso que tinha que ser repetido constantemente. Eles eram ineficientes porque eles também eram pecadores, precisavam fazer sacrifício por si mesmos, e eles eram ineficientes porque morriam, não podia continuar intercedendo, precisavam ser substituídos por outro. Jesus, por outro lado, ele apresentou seu sacrifício uma única vez, se assentou ao lado de Deus e intercede por nós para sempre, sempre intercedendo por nós. Jesus apresentou um sacrifício
eficiente porque Jesus é o único que tem vida em si mesmo. O Espírito de Profecia diz que Jesus ele tem vida original e não derivada. Todos os outros seres no universo têm vida derivada. Então, por exemplo, se eu disser, eu vou oferecer a minha vida em seu lugar, eu não posso porque eu não tenho vida, a vida que eu tenho é emprestada. Se um anjo disser, não, eu vou morrer no lugar de um ser humano para salvá-lo, ele não tem vida também, a vida dele é emprestada por Deus. Jesus ele tem vida original, por isso ele pode apresentar o seu sacrifício, apresentar a sua vida, porque ele está dando algo que ele realmente tem, né? Por isso que ele é o único que pode apresentar esse sacrifício. Então, de uma vez por toda, Cristo morreu na cruz como sacrifício perfeito para os nossos pecados. Uma vez por todas, também adentrou no lugar santíssimo e ele permanece como nosso advogado no juízo. Assim, também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Hebreus 9, verso 28. Então ele resolveu o problema do pecado e ele virá outra vez para salvar aqueles que amam a sua vinda, como está lá em 2 Timóteo 4, verso 8. Hebreus capítulo 6, versos 19 e 20, porque ele nos convida a segui-lo. E o que descobrimos à medida que fazemos isso? À medida que seguimos Jesus, o que descobrimos, né? Jesus é a nossa âncora, é o que diz o texto. É como se, da mesma forma que a âncora prende o navio no porto, nós também somos ancorados dentro do santuário de Deus por Jesus. Então, todo aquele que estiver firme nas mãos de Jesus, ele estará ancorado no santuário de Deus com confiança, porque ele nos convida. Nós temos lá um sacerdote que intercede por nós em todo o tempo, e isso é necessário, a intercessão é necessária, porque nós continuamos sendo pecadores, né? Então, a intercessão de Cristo no santuário celestial em favor do ser humano é tão essencial no plano da redenção como foi a sua morte na cruz. Muitas pessoas acusam também os adventistas, por causa da questão do juízo e da intercessão de Jesus no santuário celestial, de dizer que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Os adventistas creem que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. O sacrifício de Jesus foi totalmente eficiente no que diz respeito ao pagamento do nosso pecado. Só que nós continuamos pecando, nós aceitamos a Jesus como Salvador e continuamos pecando. Por isso que constantemente Jesus precisa interceder por nós. Então a intercessão de Jesus, ela precisa ser constante, porque nós continuamos sendo pecadores, né? A salvação do ser humano tem custado um preço infinito ao céu. O sacrifício feito equivale aos mais amplos requisitos da lei de Deus, que foi violada. Então, o salário do pecado é a morte, e o que Jesus apresentou foi a sua morte, né? O plano da salvação acaba com o grande conflito e resgata a terra das garras de Satanás. Sua morte revelou a maldade do pecado, oferecendo a salvação. Sua intercessão garante os benefícios da expiação aos que estendem a mão para recebê-lo. É interessante a comparação com o santuário hebreu, que é a imagem do santuário celestial, é que para o pecador o problema com o pecado terminava exatamente quando o cordeiro era morto. Então, para nós também, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós não temos mais problema com o pecado. O pecado foi pago, foi depositado totalmente em Jesus. Porém, dentro do santuário, o sacerdote ainda lidava com o sangue do cordeiro. Ele precisava levar o sangue, passar no altar, passar no altar de incenso, passar na cortina. E tudo isso acontecia para que os pecados fossem registrados no santuário, para que fossem purificados no dia da expiação. O dia da expiação é um símbolo do juízo final, quando todos os pecados serão definitivamente apagados. Para nós, o pecado já foi resolvido. Para Jesus, ele continua intercedendo por nós. Lá em Hebreus, no capítulo 9, verso 27, fala dessa purificação do santuário celestial. Depois você pode ler, né? Qual a relação entre a morte de Cristo e a sua intercessão? O juízo é necessário? Então, o juízo põe em evidência a malignidade do pecado,
mas também a bondade e a misericórdia de um Deus que é amor. Diante do juízo, todas as coisas são postas no seu lugar, por isso que é necessário um juízo. No juízo, nós vemos que nenhum ser humano pode se salvar pelos seus próprios méritos, mas, por outro lado, nenhum ser humano foi condenado por causa dos seus pecados. Aquele que for condenado, foi condenado porque negou a Cristo, porque não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Essa é a única maneira de ser condenado, porque todos nós tivemos os nossos pecados pagos em Jesus. Somente aqueles que não aceitam definitivamente o sacrifício de Jesus é que serão condenados. Deus nos abençoe para que o sacrifício de Cristo seja relevante na nossa vida a ponto de nos conduzir ao Santo dos Santos, onde seremos perdoados na presença do nosso Deus. Que Deus te abençoe, que você não tenha medo do juízo, mas confiança no sacrifício que foi feito em seu favor. Eu termino aqui essa minha participação e agora você fica com o Lúcio, que vai terminar com as perguntas de sexta-feira. Um abraço, até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. E agora é com você, Lúcio. Valeu, Marcos. Valeu, Ricardo. Valeu a você que está aqui nos acompanhando até essa parte das perguntas para discussão, estudo de sexta-feira. Temos aqui 3 perguntas, na verdade uma é bem pessoal e algumas até retórica, né? A primeira é assim: o que sentimos ao pensar que Jesus levanta suas mãos feridas por nós diante do Pai? Porque essa é a nossa única esperança no juízo, né? Ellen White comenta, tem até uma passagem aqui, deixa eu só confirmar aqui, é o Grande Conflito, página 406, né? Jesus fala assim: eu os conheço pelo nome. Tá aqui, ó, gravei-os na palma das minhas mãos. Sabe, quando eu estava lendo esse material, preparando aqui, sabe, me arrepio em pensar que Cristo está no céu e no dia do julgamento fala assim: não, o Lúcio eu conheço. O Lúcio conversava comigo todos os dias, me buscava, alegre, triste, né, em qualquer situação. Eu conheço esse rapazinho aí, sabe? Então, assim, nós temos que buscar a Cristo. É Ele que intercede por nós, é Ele que pode transformar, né, o nosso caráter, transformar o nosso pensamento. Tem muitas coisas, né? Claro que essa luta, essa transformação, nós estamos esperando o grande dia, né, da transformação, da glorificação, mas enquanto estamos no processo aqui da justificação, da santificação, vamos seguindo, né, firmes em Cristo. E a pergunta é: por que essa é a nossa única esperança do juízo? Porque nós somos pó. Que justiça teremos nós diante de um Deus infinito, santo? Falar assim: ai Senhor, porque eu ajudei o pessoal do Rio Grande do Sul numa... né? Grandes coisas. Ai, porque eu não mentia. Tá, mas olha quantas vezes você já mentiu. Sim, a nossa natureza, eu não sei, né, se eu falo só por mim, mas a nossa natureza, pessoal, me desculpe, é um lixo. É um lixo. A natureza pecaminosa que habita aqui em nós, só quem reconhece o seu lado pecador sabe das suas lutas. Não sei se tem pessoa nesse mundo que não tem luta, nesse mundo que não pensa besteira, não pensa maluquice, que não tem, às vezes, alguns pensamentos, né, como diz, pensamentos pesados, né? Então, assim, é uma luta que só quando vier a transformação, a gente se livrar, né, de se rarar, que a gente realmente vai poder entender o plano completo de Deus para nós, tá? Então, realmente, porque essa é a nossa única esperança, porque só Cristo, né, só a justiça de Cristo perfeita é capaz de nos salvar diante do julgamento. E o 2, vivemos no dia da expiação, a obra divina para salvar perdidos, né? Uma afirmação. Porque qualquer dia dedicado à obra de salvar pecadores deve ser uma boa notícia, né? Essa é a pergunta, né? Porque eu penso que não existe, né, acho que uma época, né, mais ou menos adequada para você falar da verdade, né? A todo momento temos pessoas tomando suas decisões, todo momento temos pessoas descansando, né, já na sepultura. Então, assim, aqui está perguntando principalmente nesses dias finais de expiação, que nos traz ainda mais um senso de urgência. Mas no meu humilde pensamento pessoal, eu penso assim, a todo momento, né? Desde o Éden,
né, essa mensagem tem que ser levada, né? Tanto é que os judeus falharam por quê? Porque eles se fecharam dentro do seu mundinho, dentro da sua bolha, dentro da sua cultura, dentro dos seus costumes e esqueceram a missão dele. A missão dele não era isso, a missão deles era se manter limpo, purificado, porque deles viria a descendência do Messias, mas era para eles divulgarem, para eles contaminarem, né, as nações circunvizinhas. E o que aconteceu na Bíblia, que a gente vê, eles eram contaminados, tá? Então tome cuidado, né? Eu sempre falo, a Terra é redonda e a história é cíclica. Nós, adventistas, tomemos muito cuidado para que nós não nos tornemos judeus modernos, fechadinhos nas nossas bolhas queridas, seguras, né? Ao invés de esquecermos da nossa missão, que é de falar, né, da volta de Cristo, adventistas, né? E a última questão, que não é bem uma questão, né? É só uma pergunta para você responder, é assim: Cristo pode pleitear de forma eficaz em nosso favor. Ele é capaz de silenciar o acusador com argumentos baseados não em nossos méritos, mas nos seus próprios. Testemunhos para a Igreja, né? Volume 5, página 403. Aí vem a pergunta, simples. Você crê nisso? Você crê que Jesus realmente pode, né, de forma eficaz pleitear, porque Ele tem esses méritos e não o seu mérito? Você crê nisso? Ou ainda, né, como a gente sempre trabalha aqui, ou ainda você crê que aquela sua obra é aquilo que vai lhe salvar? Lembrando que, novamente, a boa obra é um reflexo da sua transformação pela presença de Cristo em sua vida, ok? Então não deve ser nada forçado, nada artificial. Deve ser algo que tem que ser buscado por cada um para que seja natural. Quando você chega no sábado de manhã, quando você olha para o outro irmão, você fala assim: olha, Jesus morreu por ele, morreu por ele, morreu por ele, por ele, por ele, por todos. E aí você fala: feliz sábado, feliz sábado. E você para com aquele costume, né, de alguns você cumprimenta, alguns você não cumprimenta, né? A igrejinha com mais de 100 membros já começa a ter o céu do sul e o céu do norte, sabe? Não existe, irmãos. Então, que você possa crer que realmente, né, os méritos de Cristo são suficientes e que ao viver na presença dele, isso vai transformando a gente a cada dia. Beleza, pessoal? São essas as perguntas, né? Podemos encerrar aqui essa lição, esse estudo como uma oração, assim como nós começamos. Gratos a Deus por tanto entendimento que nós temos, né, sobre o papel de Cristo, sobre o santuário terrestre, celestial, né? Que paz no coração traz a nós esse entendimento. Então vamos encerrar com uma oração. Santo Deus, nesse momento, somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor está aí no céu, intercedendo por cada criatura Tua, por cada ser, por cada filho que tomou uma decisão ao Teu lado, Senhor. E o Senhor já conhece o coração, sabe tudo, antes mesmo de nós abrirmos a boca, o Senhor já sabe o que nós vamos falar. Então, por isso, lhe somos gratos, porque concluímos mais um estudo com saúde e disposição de ajudar ao próximo que necessita, Pai. Continue, ó Pai, dando a nós esse espírito de compartilhar as Tuas bênçãos, de ser um rio de bênção, de conhecimento, que nós não sejamos, né, como um mar morto, que só recebe, Pai. Humildemente lhe agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, quem tem a assinatura da lição, já recebeu a sua lição? No próximo vídeo já vou apresentar aqui o tema do próximo trimestre, mas no próximo vídeo também teremos o 9º tema dessa série de 13 temas sobre o grande conflito, onde nós vamos estudar o fundamento do governo de Deus. Então fiquem ligados, até o 9º tema, se Deus quiser. Tchau, tchau.